Alvorada Cultural. No dia em que a Inglaterra anuncia a entrada na Segunda Guerra Mundial, o psicanalista Sigmund Freud e o professor C.S. Lewis se encontram em Londres, temerosos do que poderia acontecer daquele momento em diante. O contraponto de ideias sobre a crença em Deus versus ateísmo se ramifica para questões mais amplas, como o sentido da vida, a natureza dos homens, sexo, morte e as relações humanas. Esta é a narrativa da peça A Última Sessão de Freud, em cartaz neste fim de semana em BH. E é sobre este espetáculo que eu converso hoje com o Cláudio Fontana, que interpreta o C.S. Lewis na montagem. Muito bom dia, Cláudio. Seja bem-vindo aqui ao Alvorada Cultural. Um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, é um prazer para mim estar aí em contato com os ouvintes da Alvorada. Bom, Cláudio, hoje a gente vai falar sobre A Última Sessão de Freud, né? Essa peça aí que parte de um acontecimento histórico, né? A entrada da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, mas que a partir desse cenário, né, vem aí tratando de outros temas muito mais amplos, né? Queria que você começasse contando pra gente como que essa história se desenrola. A Última Sessão de Freud é um texto de teatro que foi extraído de um livro chamado Deus em Questão, de um psicólogo americano chamado Dr. Nichols, que fez uma análise da correspondência do Freud com outros intelectuais da época, inclusive o C.S. Lewis. C.S. Lewis é um escritor irlandês, crítico literário, um professor, um teólogo, e ele, tanto quanto Freud, ele era ateu, né, no começo da sua vida, da sua juventude, adolescência, e aos poucos, com a maturidade, ele foi se sentindo incomodado com aquilo e foi procurar respostas em alguma espiritualidade. E se converteu, depois de muita reflexão, ele acabou se convertendo. E Freud, ao contrário, não. Freud sempre foi conhecido pelo seu ateísmo, ou seja, para ele o fim é o fim, ou seja, não existe Deus, né? E esse embate que, a princípio, ocorreu por cartas, o livro, na verdade, estimulou um dramaturgo americano também, chamado Marc Saint-Germain, a trazer isso para o teatro. E para tornar o espetáculo dramaturgicamente interessante para um público, apresentar para um público, ele criou esse encontro hipotético entre Lewis. Lewis vai visitar Freud em Londres, no dia que a Inglaterra declarou guerra à Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, e a poucos dias da morte do Freud. E nesse encontro hipotético, como eu disse, eles conversam sobre tudo, sobre a existência de Deus, sobre o significado da vida, do sofrimento. É uma discussão muito interessante e ainda ambientada com as sirenes da guerra, quer dizer, a Inglaterra estava já preocupada com possíveis ataques da Alemanha, então as pessoas estavam sendo retiradas de Londres para o interior, principalmente as crianças. Então, tudo isso, a possibilidade da morte iminente do Freud, o Freud estava com câncer na boca e já estava com muita dor, né? Muitos dizem que ele até se suicidou, né? 15 dias depois ele viria a falecer. Então, tudo isso cria um ambiente muito interessante para um espetáculo de teatro. E a montagem, agora que chega a Belo Horizonte, dirigida por Elias Andreato, ela traz todos esses acontecimentos no palco. E isso cativou muito a plateia, principalmente aqui de São Paulo. Nós já fizemos um mês de temporada. Então, eu acho que o espetáculo é muito forte, porque além dele provocar essa discussão que todos nós temos, quer dizer, principalmente agora que a gente saiu de uma pandemia, todo esse sofrimento, a gente ter ficado recluso, sofrimentos da vida, onde está Deus, né? Num momento de guerra, num momento de dor. E essas e outras questões são muito... Todos nós temos essas dúvidas. E, basicamente, a peça vem estimular essa reflexão através do encontro desses dois intelectuais. E aí você mencionou, né, a direção do Elias Andreato, ele chegou a dizer que ele quis conduzir essa história de um modo que essas discussões não se tornassem um debate, né? Eu queria saber se você acha que um receio, né, dele estaria relacionado justamente
justamente esse momento em que a gente vive aí de embates tão violentos, eu diria, em diversos âmbitos. Eu acho que um dos grandes trunfos do espetáculo e uma das grandes surpresas que a gente teve com o espetáculo quando ele entrou em contato com o público presencial foi de que o público percebe que dois intelectuais conversando com opiniões opostas, eles têm opiniões diferentes, mas eles se respeitam. Então esse debate acontece, a argumentação de um contra a argumentação do outro é um ambiente completamente civilizado, ou seja, existe possibilidade hoje de você conversar com uma pessoa que tem uma opinião oposta à sua de modo civilizado. A gente tem visto nas redes sociais, principalmente, nesse ambiente de polaridade sobre vacinas, sobre vírus, sobre o negacionismo da doença ou não, ou sobre política, né? Quem é contra ou quem é a favor do governo atual, enfim, todo esse ambiente de rivalidade, assim, de discordância entre as pessoas, está gerando nas redes sociais, principalmente, um ambiente de guerra. Você coloca a sua opinião e logo você é xingado logo abaixo. E esse espetáculo, ele resgata uma argumentação civilizada, quer dizer, você pode ter opiniões diferentes de outra pessoa e, ao mesmo tempo, pedir respeito às suas opiniões e respeitar as opiniões do outro. E esse espetáculo é exatamente sobre isso. São duas pessoas que têm opiniões opostas sobre problemas importantes, como o existencialismo, como a existência de Deus mesmo, e eles conversam civilizadamente um com o outro. Então, isso ainda é possível. Então, durante uma hora e pouco, as pessoas se desconectam das redes sociais, ficam dentro do teatro numa sala escura e percebem de novo que existe possibilidade de você conversar com educação com outra pessoa, independentemente da sua opinião. E como tem feito falta isso, não é, Cláudio? Muita falta. Hoje em dia a gente tem se agredido mutuamente, né, em todos os sentidos, em redes sociais. A violência da argumentação, né, gerar violência física por causa de opiniões discordantes, não é o caminho, né? Eu acho que a gente tem que dizer não à violência e respeitar com educação, com civilidade, a opinião diferente da outra pessoa, né? Respeito, acho que essa volta dessa argumentação que essa peça propõe, eu acho que é o caminho correto, né? E aí, pensando nisso, né, no material de divulgação do espetáculo, eu marquei 3 palavras aqui que eu gostaria que você falasse também sobre isso, né? O sarcasmo, a ironia e o humor, que são colocados como meios aí para vocês tratarem desses temas, né? Como que vocês, né, encararam esse desafio, né, se é que vocês consideraram como um desafio, tratar desses temas tão delicados por essa ótica? Eu acho que isso é uma proposta do próprio autor ao escrever o espetáculo, ao escrever o texto, né, dramatúrgico, que ele propõe esse humor como uma forma de suavizar justamente essas diferenças de opinião. Então, logo no começo do embate, o Freud percebe, por exemplo, que o Lewis tem uma ironia ao argumentar. Ele fala, o senhor tem muito humor, e ele diz, muitas vezes é o humor que suaviza os debates. E eu acho que essa frase representa muito, quer dizer, você pode ter opiniões diferentes da outra pessoa, mas levar pelo caminho do humor, da lógica, da argumentação. Ok, não concordo com você, mas usa o humor para suavizar esse debate, né, onde há opiniões diferentes. Acho que o humor é uma fórmula muito inteligente que o autor encontrou para colocar todos esses temas tão importantes em debate entre esses dois intelectuais. E a plateia se diverte nesse sentido, porque quando você começa a falar de sexo, não há como o brasileiro, por exemplo, não falar de sexo com muito humor. Então, os dois têm esse humor quando falam desse assunto. Então, acho que o autor inteligentemente colocou muito humor e a plateia, ela ri bastante de alguns temas e sai refletindo sobre esse humor e sobre todos esses temas. Acho que o humor é um caminho para você provocar a plateia e para fazer a plateia refletir. Ah, certamente. Isso aí, a gente ri, mas aquela pulguinha fica atrás na orelha ali até... Exatamente. Você fica, às vezes você ri e fala assim, meu Deus, eu tô rindo do quê? E aí você vai pensar em casa sobre por que você riu tanto na peça. Uhum. Bom, e aí pensando, né, no seu papel especificamente, como que foi, né, a preparação, pensando que se trata de um personagem
personagem, né, de uma pessoa real, né? Como que é esse estudo para representar um personagem que não é fictício? Olha, quando você vai interpretar um personagem real, né, que existe, a sua principal função como ator é fazer uma pesquisa minuciosa sobre tudo que existe de bibliografia sobre ele. Ou seja, você vai ler livros, ele particularmente era um autor muito conhecido, então tem uma obra vasta. Crônicas de Nárnia, por exemplo, é uma das obras dele, ou seja, ele era um escritor que explorava essa fantasia, principalmente numa literatura infanto-juvenil. Então eu li a obra dele e principalmente a fonte é esse livro, onde os dois debatem, quer dizer, onde esse professor psicanalista americano faz uma análise das diferenças entre o pensamento do Freud e o pensamento do Lewis, do ateísmo e da crença em Deus, né? Então, o meu processo foi esse, foi buscar toda a bibliografia do Lewis, estudar exatamente como ele pensava. Ele, por exemplo, era uma pessoa que antes da conversão, ele era uma pessoa introvertida, fechada, e depois de ter se convertido, acreditar que existe um Deus, uma inteligência superior, ele acalmou, ele se tornou uma pessoa serena, uma pessoa muito melhor. Ele passou, por exemplo, a fazer palestras durante a Segunda Guerra sobre Deus, no meio da guerra, quer dizer, as pessoas sofrendo na Europa, ele fazendo essas palestras. Então, ele começou a disseminar a palavra de Deus como uma forma de confortar as pessoas. E tudo isso baseado, enfim, na sua conversão. Então, eu pesquisei tudo isso. Eu fiz um caminho um pouco diferente do Odilon, o Odilon Wagner, que faz o Freud. O Freud é uma pessoa muito conhecida, até fisicamente. As pessoas pensam em Freud e já vem aquela imagem dele, com óculos redondo, a careca. Então o Odilon foi por um caminho de caracterização do personagem. Ele faz um trabalho brilhante e a gente vê o Freud ali em cena. O meu personagem, ele não é conhecido pelas pessoas. Então, eu interpreto um homem de fé ali, independentemente de ser o Lewis ou não, porque as pessoas não o conhecem fisicamente. Então, o meu caminho foi um pouco pelo que ele pensa, pelo pensamento dele, pelas características sentimentais dele, né? Então, eu interpreto um homem de fé. O Odilon já foi por um caminho mais de composição física do personagem, além de, obviamente, também ter pesquisado bastante sobre como Freud era, né? Como ele pensava, a relação dele com a família, enfim. Mas foram caminhos diferentes. Se você me perguntar qual é o meu personagem, antes de falar que ele é o C.S. Lewis, eu falo que ele é um homem que se converteu e defende a sua crença em Deus. Interessante. Bom, e aí, Cláudio, pensando, né, agora em vocês como atores, né, como que tem sido, né, vocês já se apresentaram em São Paulo, depois desse período aí de isolamento, como que tem sido esse reencontro, né, esse retorno ao palco e esse contato novamente com o público? Olha, é uma coisa praticamente indescritível, porque a sensação de prazer, quer dizer, o teatro tem essa magia, ele tem esse poder transformador. É só o ator no palco em contato com a pessoa sentadinha ali na poltrona, só isso possibilita realmente uma transformação. O teatro, ele estimula a reflexão, o teatro estimula a imaginação, ele transforma uma pessoa. A gente brinca que se uma pessoa que viu uma peça, ela conseguir ficar pensando no que ela assistiu, pelo menos até pegar o metrô, pegar o ônibus ou pegar o carro no estacionamento, já é um ganho. Ou seja, o teatro tem esse poder de realmente provocar uma transformação muito maior do que outras mídias. Então, esse contato presencial é extremamente importante. E a gente ficou 2 anos sem isso, né? A gente ficou sem a possibilidade de poder fazer o nosso trabalho, o nosso ofício, que eu chamo. O ator tem esse ofício de poder, através de uma história contada, de uma narrativa, ele tentar estimular, provocar a imaginação, emocionar uma pessoa sentada ali. Então, eu como ator, eu me sinto, nossa, a gente se emocionou muito no primeiro dia, porque a gente voltou, né, quando a gente perde uma coisa, depois a gente recupera a possibilidade de poder trabalhar, isso é fascinante, né? Então essa volta está sendo muito emocionante, não só para nós atores, como para o público. E o interessante é que as salas de teatro aqui em São Paulo, elas voltaram rapidamente à lotação máxima. As pessoas estão indo ao teatro, mais do que em salas de cinema, por exemplo. Então o teatro voltou, eu acredito, com uma força
maior do que a gente esperava. Eu tenho observado isso aqui também, assim, desde que as coisas voltaram aqui, os espetáculos que eu fui estão bem cheios, assim, e eu fico arrepiada, eu gosto muito, sabe? Então, a gente ficou 2 anos sem se arrepiar, exatamente isso que você falou. É muito gostoso. Bom, Cláudia, aí já encaminhando para o fim do nosso papo, eu queria agora que você contasse aí quais são as expectativas aqui para BH e que convidasse os nossos ouvintes para assistirem a última sessão de Freud. Olha, eu acho que as expectativas são as melhores possíveis. Como produtor de teatro, eu produzo muitos espetáculos do Gabriel Vilela, que é mineiro, um diretor mineiro, e a primeira programação que a gente faz após estrear em São Paulo, que ele mora aqui também, é Belo Horizonte. Porque não só é a capital do estado onde ele nasceu, mas porque o Belo Horizontino e o mineiro particularmente, ele tem uma receptividade muito calorosa, pelos espetáculos, pelo teatro. Então a gente sempre programa Belo Horizonte. E coincidentemente agora, a última sessão de Freud está indo para Belo Horizonte, reinaugurar aí a temporada presencial no Sesc Palladium. Então, para mim vai ser uma experiência, vai ser emocionante voltar a Belo Horizonte como primeira cidade, né, de uma turnê, depois de tanto tempo que a gente ficou parado, né? Bacana, estaremos aqui esperando de braços abertos com um pãozinho de queijo, como sempre, né? O pãozinho de queijo tem que ter no teatro, senão nem faz papel. Tem que ter, já é de lei já. Então é isso, Cláudia, queria agradecer sua participação mais uma vez, o tempinho que você dedicou aqui para nossa conversa e tá me esperando. Tá bom, eu que agradeço. Hoje eu conversei com o Cláudio Fontana, que está em cartaz na capital mineira com a peça A Última Sessão de Freud. O espetáculo, que tem direção de Elias Andreato, será apresentado nesta sexta-feira e sábado às 21h no Grande Teatro do Sesc Palladium, com ingressos a R$ 75,00 disponíveis para compra no Simpla. Eu sou Ana Clara Moreira e este foi mais um Alvorada Cultural. Obrigada pela companhia, um excelente fim de semana e até a próxima.